Sejam bem-vindos à segunda parte da apresentação da nossa disciplina de Sistemas de Informações e Pesquisa em Vendas. Neste vídeo, nós iremos discutir os aspectos conceituais da pesquisa, bem como o papel que ela possui no processo de tomada de decisão. Também vamos falar sobre as principais etapas que devem ser seguidas para a realização de um processo de investigação e também citar e comentar as principais concepções de pesquisas que podem ser utilizadas para a área de vendas. Inicialmente, nós trazemos o conceito do que se trata a pesquisa, então. Pesquisa é a identificação, nesse caso, a identificação seria a detecção de problemas que precisam ser resolvidos para, a partir desta problemática, organizar um processo de coleta, posterior análise e também de socialização de informações de uma maneira organizada, de uma forma objetiva, com o propósito de melhorar a tomada de decisões relacionadas aos problemas identificados inicialmente. E também a pesquisa, para além de solucionar eventuais problemas, ela também é um fator importante para a detecção de oportunidades de mercado. Essa ilustração sintetiza o papel que a pesquisa de mercado tem para o contexto das organizações. Um dos principais propósitos de uma empresa é identificar e satisfazer necessidades do cliente. Para que se possa, então, determinar essas necessidades dos clientes e depois empregar estratégias buscando sua satisfação, os gestores precisam de informações a respeito desses clientes, mas também informações a respeito dos concorrentes e de outros fatores, muitas vezes externos, que atuam neste mercado. E nos últimos tempos, diversos fatores provocaram a necessidade de informações mais detalhadas. À medida que as pessoas, que os consumidores se tornam mais exigentes, mais sofisticados, os gestores precisam de informações mais completas a respeito de como essas pessoas irão reagir aos produtos que são disponibilizados nesse mercado. Também, com a intensificação da concorrência, a gente precisa obter informações sobre a eficácia das ações da nossa empresa para com nossos clientes. Além do mais, como o ambiente externo também se modifica com grande rapidez, nós precisamos sempre de informações atualizadas a respeito dele para que possamos tomar nossas decisões. A tarefa da pesquisa de mercado, então, é avaliar essas necessidades de novas informações e fornecer à gestão informações que sejam de fato relevantes, precisas, confiáveis, válidas, sobretudo, e também atualizadas. A gente não pode mais tomar decisões somente baseadas em instintos, ou percepções, ou intuições. Nós precisamos ter elementos mais concretos para fazê-lo. E a ausência de informações precisas pode resultar em decisões gerenciais equivocadas, porque seguidamente nós precisamos tomar diversas decisões estratégicas e táticas no processo de identificação e satisfação das necessidades dos clientes. Essas decisões podem estar relacionadas à seleção do mercado-alvo, por exemplo, à segmentação do mercado propriamente, ao planejamento e ao desenvolvimento de programas de marketing e até mesmo formas de avaliar o desempenho das ações mercadológicas no mercado. E todas essas decisões recebem interferências do que nós chamamos de variáveis controláveis de marketing, ou os 4 Ps, do produto, do preço, da promoção e da praça, ou seja, da distribuição. Outras complicações são acrescentadas por fatores ambientais não controláveis, por assim dizer, como as condições econômicas, o impacto da tecnologia, da política, das leis de concorrência, de modificações culturais e sociais e de um conjunto de outros fatores que, de fato, podem interferir. Além disso, outro fator é a complexidade dos diversos tipos de públicos, de grupos de clientes com que a empresa interage, sendo
os consumidores de maneira geral, mas também seus colaboradores, sócios, acionistas, fornecedores e tantos outros que podem vir a influenciar também. Neste caso, então, a pesquisa permite ligar as variáveis ao ambiente e também aos grupos de clientes pesquisados. E ela é utilizada para minimizar a incerteza presente na tomada de decisão, proporcionando informações mais significativas a respeito das variáveis de marketing, do ambiente e também dos seus clientes, dos seus consumidores. E na ausência de informações importantes, relevantes, a reação dos consumidores aos programas de marketing que a empresa se utiliza não pode ser prevista de uma forma confiável ou mais precisa. Vocês podem perceber, então, pela ilustração, que ele é um processo complexo, mas ao mesmo tempo indispensável para que se possa tomar decisões com um grau de confiabilidade, com um grau de acerto mais elevado. Sempre que se necessita de informação, é recomendável que se siga um conjunto de etapas que permitam uma reflexão mais acurada a respeito de como tais informações podem vir a ser obtidas. Inicialmente, se parte sempre de um problema de decisão. Esse problema de decisão, geralmente, ele tem um primeiro caráter mais gerencial e nem tanto de pesquisa. Isso quer dizer que um problema de decisão gerencial é diferente de um problema de pesquisa. Porque se eu vou questionar, por exemplo, um gestor, um proprietário de uma empresa, sobre qual dificuldade, qual problema ele precisa que seja resolvido, ele vai ser muito prático e objetivo na definição desse problema. Por exemplo, ele pode dizer: o que eu posso fazer para melhorar a clientela da minha empresa? Bem, isso é um problema de gestão. Não necessariamente é algo que permita ser investigado dessa maneira. O primeiro desafio do pesquisador é pegar esse problema de decisão gerencial e transformar isso num problema que permita uma investigação para solucionar tal questão. Por exemplo, o problema que mencionei há pouco, ao se converter em um problema passivo de investigação, ele poderia ser enunciado da seguinte forma: quais são os principais pontos fortes e os principais pontos fracos da empresa com relação aos concorrentes no que diz respeito aos fatores que influenciam a clientela. Ou seja, isso sim é passível de eu investigar, de eu pesquisar pontos fortes, pontos fracos, comparar com a concorrência, e a partir da identificação de informações a respeito disso é que se pode solucionar o problema gerencial posteriormente. Identificado esse problema inicial, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se eu possuo dados secundários obtidos internamente que me permitem resolver esse problema. Quer dizer, se eu quero verificar, por exemplo, a sazonalidade das vendas de determinados produtos, eu não preciso fazer pesquisa com consumidores para isso. Eu posso muitas vezes verificar o meu histórico de vendas, que eu vou saber onde estão os picos de vendas, os períodos mais favoráveis e os períodos também onde houver queda. Então, nesse caso, talvez eu consiga resolver esse problema simplesmente com dados internos, o que é muito mais barato. Posteriormente a isso, se eu não conseguir resolver o problema com dados internos, eu vejo se existem dados secundários externos que me permitem resolver esse problema. Por exemplo, se eu preciso de informações sociodemográficas, de caráter populacional, distribuição por gênero, por faixa etária, por renda, etc., etc. Essas informações também não são necessárias que sejam obtidas por meio de pesquisa primária. Eu posso acessar bases de dados do IBGE, por exemplo, ou de fundações de economia e estatística, e nestas bases de dados eu posso obter tais informações, o que também torna-se muito mais barato do que mobilizar equipes de pesquisa para fazê-lo. Mas se mesmo assim eu não conseguir resolver o problema com isso, eu posso ainda contar com a ajuda de especialistas, de experts, para que deem a sua opinião a respeito. Entretanto, o recomendável é que essas pessoas sejam, sem dúvida, ouvidas,
mas que elas não sejam exclusivamente a fonte para a tomada de decisão. Eles podem ser um elemento adicional. É importante que você tenha dados que se permitam também refletir sobre o processo decisório e não contar única e exclusivamente com a opinião de um especialista. Se acaso, com base em todos esses elementos, eu não conseguir ainda resolver o problema, só então eu parto para a pesquisa primária. Ou seja, eu vou elaborar um projeto, eu vou construir questionários, eu vou a campo entrevistar pessoas, clientes, fornecedores, colaboradores, enfim, o que torna esse processo um pouco mais dispendioso, mas muitas vezes necessário. É claro que todas as decisões inerentes a esses aspectos têm como requisito básico o bom senso e a racionalidade. Bom senso para utilizar os métodos mais adequados para gerar informação e racionalidade no que diz respeito ao tempo necessário para tomar a decisão e aos custos que podem ser envolvidos nesse processo. Então é importante ao tomador de decisão reconhecer uma situação em que a pesquisa de fato seja necessária. Cabe a ele tomar esta medida, tomar essa decisão. Como já vimos, a pesquisa tem como fator primordial o suporte ao processo decisório. Mas para que ela possa ser feita de uma forma adequada e com um alto grau de confiabilidade, é necessário que se constitua um processo solidamente estruturado e organizado. E isso geralmente se dá por meio da elaboração de um projeto de pesquisa, onde nesse projeto eu defino aquele problema de pesquisa, objetivos, uma justificativa, muitas vezes uma base teórica que sustente também aquilo que está querendo ser pesquisado, uma metodologia muito bem descrita e, é claro, um espaço que possa prever um cronograma para a execução da pesquisa e também os possíveis resultados a serem obtidos. Ele se constitui num conjunto de etapas, de um planejamento realizado de forma científica, que se utiliza de um padrão teórico, muitas vezes, específico para controlar todo o processo de pesquisa. Então, o método usado deve estar suficientemente fundamentado em bases anteriores, em teorias, o que acaba gerando maior credibilidade ao processo. Então, esse conjunto de fases e etapas é que se constitui no chamado o método científico tem como pressupostos básicos, primeiro, objetivos muito bem definidos pelo pesquisador. Isso ele já estabelece previamente no projeto o que ele quer e que tipo de informações são significativas para o processo decisório. Isso faz com que ele concentre esforços no tema e naquilo que de fato precisa ser investigado. Outro aspecto importante do método científico é que, como você tem um conjunto de etapas, ele permite inclusive você repetir essa pesquisa daqui a 6 meses e daqui a 1 ano, obtendo resultados que sejam passíveis de comparação. Então, um bom processo de pesquisa ele deve ter essa natureza contínua e exaustiva de investigação, permitindo você, ao longo do tempo, repetir esse processo e ter parâmetros de comparação. E outro aspecto é a precisão da medida, aqui mais no que diz respeito à pesquisa quantitativa. Ou seja, é importante que você tenha indicadores precisos, por exemplo, o percentual de satisfação é de 75,3%. E não dizer que a pesquisa deve oscilar de 50% até 80%. Não, é necessário que nós tenhamos indicadores que permitam balizar as decisões, muitas vezes a partir deles. Isso, é claro, à medida que eu tenho em mente tais pressupostos, eu minimizo a incerteza nesse processo decisório. Nessa ilustração, nós trazemos para vocês alguns propósitos da pesquisa mercadológica. Como nós falamos há pouco, a pesquisa ela pode ser empregada para identificar possíveis problemas, mas muitas vezes para gerar soluções, ou seja, para se antecipar a determinadas situações de mercado.
Aqui nós temos alguns exemplos de pesquisa para identificação de problema. Por exemplo, pesquisa para avaliar o potencial de mercado que um determinado produto tem, em termos de aceitação, em termos de imagem que ele tem diante desse mercado. Pesquisas de participação de mercado das marcas, qual é a marca mais consumida, qual é a marca preferida das pessoas. Isso seria mais ou menos um exemplo das pesquisas do tipo top of mind, onde você tem aqui a percepção e a participação da marca na mente do consumidor. Pesquisas ainda sobre características do mercado, ou seja, qual é o percentual de homens ou mulheres que compram determinado produto, qual é o nível de renda, qual é o nível de escolaridade, qual é o estado civil. Então ajuda a definir um perfil dos consumidores. Tem também pesquisas de previsão de demanda, onde muitas vezes se questiona quais são os produtos, por exemplo, que o cliente tem em casa, se ele tem, por exemplo, um Blu-ray, sim ou não, pretende comprar, sim ou não, em quanto tempo, em até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, mais de 1 ano, e assim sucessivamente. A partir dessas intenções de compra, é possível, inclusive, prever qual é a perspectiva de venda para determinadas categorias. E ainda pesquisas gerais de tendências de negócio que avalia o comportamento do consumidor e a forma como ele percebe o mundo e como ele pretende consumir a partir de então. Outro conjunto de elementos podem ser relativos à solução de problemas específicos, mais direcionadas a aspectos do grupo de clientes, por exemplo, atendendo necessidades específicas de determinados segmentos de mercado ou nichos. Então existe talvez um grupo de consumidores seus, de clientes, que necessitam de produtos muito específicos ou soluções adaptadas às suas exigências. Então, para isso, nós podemos realizar muitas vezes novas ofertas ou novos serviços para determinados grupos. Eu posso solucionar problemas relativos ao produto, por exemplo, a apresentação do produto, a marca em si, as cores utilizadas, ao formato da embalagem, a manipulação do produto, tudo são aspectos que, de certa forma, impactam na percepção dos consumidores e é importante que se investigue também. Pesquisas também relativas a preços, sobre o significado do preço, as percepções que as pessoas têm de acordo com o preço cobrado. Pesquisas de promoção, buscando identificar quais são os principais canais de divulgação mais adequados, quais que têm um maior impacto na mente do consumidor, e também pesquisas sobre distribuição dos produtos, buscando saber como o consumidor prefere acessar esses produtos, se é na loja, num ponto de venda, se ele não se importa de obter via internet, ou seja, quais são os critérios que ele utiliza para gerar conveniências às suas escolhas, e tudo isso também permite, muitas vezes, criar situações onde evidenciam ao consumidor que a empresa está preocupada em solucionar de fato problemas. Nós podemos conceber uma pesquisa de mercado como um processo constituído de 6 etapas. Definir o problema, a problemática em si de pesquisa, definir uma abordagem para esse problema, elaborar um projeto, realizar o trabalho de campo, analisar os dados coletados e depois apresentar um relatório. A definição do problema, ou seja, da temática de pesquisa, é a primeira etapa de qualquer projeto. Ou seja, o que nós queremos descobrir, no caso? Essa pergunta inicial deve ser levada em conta o propósito, é claro, do estudo, as informações que são necessárias e como elas vão ser usadas para a tomada de decisão. Então, nessa primeira fase, nós precisamos descrever bem qual é o assunto a ser investigado e qual seria a principal questão de investigação. Para que isso seja obtido, é importante discutir, é claro, com os responsáveis pelas decisões de uma empresa, ou ainda entrevistar especialistas em um determinado setor, ou pesquisar em outras investigações que já tenham sido feitas anteriormente, talvez alguma pesquisa exploratória, qualitativa, com grupos de clientes, enfim, procurando cercar da melhor forma possível o problema para que ele possa gerar o máximo de objetividade para o processo de investigação.
Uma vez definido esse problema de forma precisa, a pesquisa pode ser concebida e executada de uma forma mais adequada. A segunda etapa trata da elaboração de uma abordagem desse problema. A abordagem seria a estruturação de objetivos da pesquisa, de uma argumentação em torno da relevância, da importância ou da justificativa para que ela seja feita. E, além disso, em algumas situações é fundamental que se estruture uma base teórica que permita ao pesquisador compreender com maior profundidade o assunto que está sendo investigado. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre qualidade ou sobre satisfação de cliente, é interessante você ver o que a teoria diz a respeito do que é satisfação e de como a satisfação. A próxima etapa seria a da concepção da pesquisa. Basicamente, é a elaboração do projeto de pesquisa. Essa concepção de pesquisa seria uma espécie de mapa para planejar a realização do projeto de pesquisa de mercado. Ela detalha, então, os procedimentos necessários para se obter os dados, as informações requeridas, e o seu propósito é proporcionar métodos mais importantes, significativos e adequados para que se coletem essas informações e informações que de fato sejam úteis para a tomada de decisão. Essa concepção pode envolver alguns desses passos aqui listados. Por exemplo, pode ser feitas análises em dados secundários, ou seja, em outras pesquisas, em bancos de dados, em registros da empresa, em registros externos. Você pode também planejar uma pesquisa qualitativa, entrevistando especialistas, entrevistando pequenos grupos de clientes. Também é possível se utilizar de dados mais quantitativos, onde você monta um questionário, por exemplo, né, e vai fazer um levantamento de mercado, questionando possíveis clientes ou seus clientes, ou ainda fazendo observações a campo ou experimentos, que são aspectos que nós vamos apresentar a vocês em seguida. Você tem que definir também processos de mensuração da informação por meio de escalas. Você deve criar instrumentos de pesquisa, sejam roteiros para entrevista ou formulários com questões fechadas. Você tem que decidir sobre o processo de amostragem e qual é o tamanho para essa amostra, e também projetar mecanismos e metodologias. O trabalho de campo ou de coleta de dados, ele pode ser realizado de diversas maneiras. Ele pode envolver uma força ou equipe de campo, como no caso das entrevistas pessoais, mas ela ainda pode ser feita por telefone, pelo correio, de forma eletrônica, no caso aqui por e-mail ou internet, enfim, de diversas formas. A seleção, o treinamento, a supervisão, a avaliação da equipe de obtenção de dados é que vai ajudar o tomador de decisão e também o gerente do processo de coleta a minimizar ao máximo os possíveis erros que podem ocorrer ou viés durante a obtenção dos dados de campo. Então é importante qualificar ao máximo a equipe para que se obtenha dados que sejam altamente confiáveis. A etapa de preparação e análise de dados envolve então a edição, codificação, transcrição, validação, verificação, e os dados dos questionários devem ser transcritos na íntegra ou ainda tabulados diretamente em sistemas computacionais. Tudo isso para que não se corra o risco de perder informações que sejam importantes. A partir daí, então, são feitas as análises estatísticas, como distribuição de frequência, se calculam médias, se elaboram gráficos, tabelas, cruzamentos de dados, enfim, que contribuem para a interpretação E a última etapa trata da preparação e apresentação do relatório.
onde os resultados obtidos devem ser documentados em um relatório escrito que cubra e atenda, de certa forma, a todas as perguntas específicas ou ainda aos objetivos declarados no projeto. Descreva, é claro, também claramente a abordagem utilizada, que é o que nós vamos ver em seguida, o processo de concepção da pesquisa, todo o detalhamento da coleta de dados e todos os processos de análise adotados. Isso é o que dá o arcabouço do método científico na utilização para a pesquisa. Também devem ser apresentados de maneira que possam ser usados para tomar a decisão. Nesse caso, além do instrumento físico do relatório, é importante muitas vezes que o pesquisador faça uma apresentação verbal, sobretudo trazendo outros argumentos em torno das interpretações que podem vir a ser obtidas por meio dos dados. E é claro, nessa apresentação, sempre se fazendo uso de tabelas, de figuras e ilustrações que aumentam a clareza e a representação gráfica dos dados e, sobretudo, ajudam a gerar um impacto mais significativo no que tange aos resultados apresentados. Em suma, a pesquisa, em geral, é descrita como uma atividade que envolve os interesses de 4 grandes grupos. De um lado, o pesquisador, que obtém os dados a campo. Do outro lado, o cliente da pesquisa, que pode ser a empresa. De outro lado, o entrevistado em si. E muitas vezes o público em geral, porque algumas informações de pesquisa são às vezes até divulgadas para um público mais amplo, porque os dados ali coletados são de interesse da coletividade. E todos esses interessados, por assim dizer, têm também responsabilidades uns para com os outros e também em fornecer informações verdadeiras, confiáveis, que se permita, além de tomar decisões acertadas em torno delas, mas também poder disseminar informações com alto. Para que nós possamos projetar uma pesquisa de mercado de forma adequada, a gente deve levar em conta diversas decisões relacionadas. Uma delas, uma das mais importantes, por assim dizer, é escolher o tipo de pesquisa que nós vamos adotar, pois é isso que vai definir como as informações vão ser obtidas a campo. Somente após definirmos o tipo de pesquisa que vamos realizar, é que nós vamos poder pensar em outros passos, como estrutura, questionário, definição de amostra e outras decisões inerentes à pesquisa. Nós podemos classificar as pesquisas de uma forma mais ampla como sendo exploratórias ou ainda conclusivas. Essas conclusivas podem ser subdivididas em pesquisa descritiva ou pesquisa causal. O principal objetivo, por exemplo, da pesquisa exploratória é prover o pesquisador de uma compreensão maior do problema a ser investigado. Ela é usada geralmente em casos onde é preciso definir um problema com maior precisão, ou ainda identificar possíveis cursos de ação ou ainda como obter outros dados adicionais. Então, por exemplo, se um grupo de homens vai realizar um trabalho sobre absorvente interno feminino, é muito provável que essas pessoas não tenham condições ou conhecimento suficiente para começar saindo a campo fazendo perguntas. Então ele precisa, ou essa equipe precisa anteriormente, fazer uma investigação exploratória, conversar com mulheres, com especialistas, para saber mais sobre esse tipo de produto, ocasiões de uso, atributos, motivações, para só então estar mais preparado e aí sim poder executar uma pesquisa mais ampla. Esse tipo de pesquisa tem como característica principal ser mais flexível e versátil, ou seja, dificilmente se utilizam questionários estruturados, geralmente se usam roteiros de entrevista, e na maioria das vezes ele é usado, o método, no início de um processo de pesquisa, exatamente por permitir ao pesquisador aprofundar o seu grau de conhecimento a respeito do assunto a ser pesquisado. Os principais métodos usados são entrevistas com especialistas, algumas investigações de campo, ler em dados secundários a respeito de outras pesquisas já feitas
sobre o assunto e ainda fazer pesquisas qualitativas com pequenos grupos de pessoas, alguns clientes, alguns fornecedores, para que se obtenham dados preliminares a respeito do assunto. Já a pesquisa descritiva tem como objetivo central, como o próprio nome diz, descrever alguma coisa. Normalmente são características ou funções de um determinado mercado. Esse tipo de pesquisa permite traçar características de uma determinada população e estabelecer relações entre variáveis, mediante o emprego de técnicas de coletas de dados mais estruturadas, ou seja, mais planejadas. Nesse caso, as características centrais são a formulação prévia de hipóteses, muitas vezes para comparar os resultados obtidos com as definições prévias do que se pretende, ou de prévias respostas, por assim dizer. E geralmente é um estudo mais formal e estruturado, geralmente com questões com alternativa fixa de resposta, o que permite muitas vezes uma maior facilidade no processo de tabulação e de geração de indicadores. Os principais métodos envolvem também dados secundários, por exemplo, você pode fazer um levantamento quantitativo do seu desempenho em vendas ou percentuais de participação dos produtos nas vendas do portfólio, né? Você pode fazer pesquisas diretamente com consumidores, por exemplo, elaborar um questionário, um formulário e aplicar a uma amostra específica de clientes. Você pode fazer painéis. Painéis são amostras fixas de clientes, onde você entrevista sempre os mesmos, para verificar se essas pessoas estão evoluindo em sua percepção ao longo do tempo ou se estão mudando os seus padrões de comportamento. Ou ainda você pode fazer observações quantitativas. Por exemplo, você pode analisar qual é a eficácia que uma vitrine tem, simplesmente observando e quantificando os dados. Por exemplo, quantas pessoas passam pela frente da vitrine em um determinado período de tempo. Dessas que passam, quantas olham para a vitrine? Das que olham, quantas param na frente da vitrine? Das que param na frente da vitrine, quantas entram dentro da loja? E das que entram dentro da loja, quantas efetivamente compram alguma coisa? Então, embora tudo se obtenha por meio de observação, também é passível, nesse caso, de ser descritivo, ou seja, quantificável. Já as pesquisas causais são utilizadas para obter evidência de relações de causa e efeito. Por exemplo, a gente pode supor que ao reduzirmos o preço de um determinado produto, nós teremos um aumento nas vendas dele. Porém, na prática, nem sempre isso pode ocorrer. Nesse sentido, então, essa pesquisa causal ela é adequada para compreender quais são as variáveis que são a causa e quais são as variáveis que são o efeito de um fenômeno. E ainda determinar a natureza da relação entre essas variáveis, entre causa e efeito, e que possa ser previsto. Isso é muito utilizado, muitas vezes, em pesquisas farmacêuticas. Digamos que um laboratório pretende lançar uma nova droga no mercado, um novo medicamento. Então, o que ela faz? Ela pega uma amostra de 2.000 pessoas, que ela chama de grupo de teste, e outras 2.000 pessoas que ela chama de grupo de controle. Para o grupo de teste, ela administra a droga, ou seja, ela dá o medicamento. Para o grupo de controle, ela dá um placebo, por exemplo, um comprimido de farinha. E após um certo tempo, ela verifica se as pessoas melhoraram de fato pela ingestão do medicamento ou se todos melhoraram, de repente, pelo estímulo psicológico de estar consumindo um remédio. Então, esse tipo de causalidade é que se obtém por meio destes experimentos. Todos esses objetivos de pesquisa, ou seja, as concepções aqui descritas, vão ser detalhadas nas próximas apresentações. Antes de finalizarmos, então, este vídeo, cabe alguns esclarecimentos a respeito de terminologias que nós vamos utilizar ao longo do processo de pesquisa, principalmente no que tange à abordagem adotada para a investigação.
As pesquisas podem se utilizar mais de uma abordagem qualitativa ou mais de uma abordagem quantitativa, ou ainda de uma mescla entre essas duas abordagens. As pesquisas mais qualitativas objetivam alcançar uma compreensão das razões e motivações inerentes a um determinado comportamento. Ou seja, as perguntas que se fazem numa pesquisa qualitativa é principalmente o que, por quê e como. Ou seja, eu busco maiores detalhamentos e explicações sobre determinados comportamentos, por exemplo. Já a pesquisa quantitativa tem como objetivo quantificar esses dados e principalmente muitas vezes utilizá-los para generalizar os dados coletados por uma amostra para a população toda. Então a pergunta que tem mais a ver aqui é quanto e não como e por quê. O dado que eu coleto no elemento quantitativo permite, nesse caso, geração de percentuais, de médias e de indicadores. No que diz respeito à amostra da pesquisa qualitativa, a tendência é que ele seja relativamente pequena, porque como a minha intenção é descobrir informações preliminares para melhorar a compreensão do problema, eu me utilizo de um número pequeno de indivíduos participantes que não sejam projetáveis para a população, exatamente para que eu possa ao menos compreender melhor a problemática de estudo. Já na pesquisa quantitativa, como em algumas situações se pretende generalizar resultados, inclusive, é preciso um grande número de pessoas que tenham uma amostra representativa para que se possa, muitas vezes, utilizar os dados para uma decisão mais conclusiva, por assim dizer. Na pesquisa qualitativa, a coleta de dados é não estruturada, ou seja, eu posso fazer uma entrevista com um consumidor usando um roteiro de entrevista, mas à medida que o bate-papo vai acontecendo, podem surgir novas variáveis. E eu posso gerar novas perguntas, diferentes daquelas que eu previ inicialmente. Já na pesquisa quantitativa, você usa um formulário fechado, estanque, e você não pode modificar o formulário durante o processo, para que todas as pessoas tenham ou sejam submetidas ao mesmo instrumento. A análise de dados da pesquisa qualitativa geralmente é não estatística, onde se obtém exatamente as razões e motivações para um determinado comportamento, enquanto da pesquisa quantitativa é aquela, como eu falei há pouco, que permite gerar indicadores numéricos, percentuais, médias, medianas, moda, desvio padrão, indicadores que permitam quantificar um fenômeno. O resultado principal e o propósito final de cada uma delas é que na qualitativa ela é usada principalmente para ter uma compreensão inicial a respeito de um tema, enquanto a quantitativa já define um rumo final de ação. Porque ela me define, por exemplo, quantos por cento dos consumidores de um produto são do sexo masculino ou feminino, qual é o nível de renda, qual é o grau de consumo de cada um deles, o que permite tomar decisões específicas para cada um dos segmentos. Bem, com isso espero que vocês possam ter compreendido um pouco acerca dos conceitos fundamentais da pesquisa em si, bem como as principais etapas necessárias para um processo de investigação e principalmente nessa síntese final que vocês tenham entendido quais são as abordagens que nós vamos ainda discutir ao longo dessa disciplina, ou seja, as principais concepções de pesquisa. Nas próximas apresentações, nós vamos tratar individualmente cada uma delas, ou seja, vamos falar especificamente sobre a pesquisa exploratória, como utilizar e quais são os principais métodos de uso. Também, da mesma forma, o faremos com a pesquisa descritiva e com a pesquisa causal. Bons estudos a todos vocês.